A cidade desabava sobre nós, Mônica. Lembro daquele dia, o último, em que não nos importávamos com nada, porque o amor é o equívoco que jamais evitaremos. Aquele dia que era sem dúvida sábado, e no qual beber era o que nos restava, sua boca tão alcoólica, sua língua. A cidade desabava e já era noite, quando os profetas de concreto desceram do alto da catedral para nos precaver e acabaram se atracando com as moças da mesa ao lado. E nós ríamos, Mônica, porque o amor é engraçado. A noite era conturbada também pelo revoo das gárgulas, e então o céu escuro foi atravessado por luzes. Especulamos um meteoro por brincadeira. Estávamos de mãos dadas e éramos jovens. Não nos importavam os viadutos, os cinemas, os supermercados. Desdenhávamos também as gárgulas, os meteoros, os profetas, as manchetes dos jornais minorando a guinada genocida, o extermínio sistemático que tem em si a razão de ser e não tem razão alguma. Embora me interessasse apenas sua língua tão alcoólica, sua boca, o amor é óbvio, afinal, do que mais me lembro agora é tudo que acontecia naquele dia em que a cidade desabava, e jamais seríamos os mesmos por causa disso, aquele dia que era também o dia da minha partida. Depois de tanto tempo, voltar é uma possibilidade? Se há equívoco em fazer da origem destino, Mônica, ele é tão inevitável quanto o amor. Maurício, o Equatoriais, ele, que é um livro de contos, você retorna ao contos, né? Depois de ter publicado um romance. Mas são contos curiosos, porque eles foram pelo menos finalizados durante a pandemia, mas falam de viagens. São contos de estrada, né? Quer dizer, e aí você começa a falar de vários aspectos do Brasil, mas do Brasil mais interior. É isso que me chamou muito a atenção, essa necessidade de falar do Brasil mais interiorano. Por que o Brasil interiorano acaba se destacando nesses contos? Então, foi muito engraçado terminar o livro durante a pandemia, um livro de viagens durante a pandemia. Eu não notei exatamente, embora a proposta estivesse clara para mim, a hora que eu acabei o livro que eu me dei conta do momento em que eu estava terminando esse livro. E era durante a pandemia, a gente fechado em casa, na quarentena, né? E falando sobre viagem, eu falei, nossa, acho que eu estou sentindo mais do que eu estou imaginando essa situação. Mas um movimento que eu tento fazer do livro é essas viagens a essas cidades de um Brasil distante, né? De um país que a gente quase não conhece, né? Queria explorar esse tema e a profundidade íntima dos personagens também. Então a intenção do livro é fazer esse duplo movimento, né? Quanto mais longe eles vão, quanto mais interior eles vão, mais vai para o interior deles também, né? Mais isso remexe. Eu fiz várias viagens por conta do meu trabalho, né? E acabei indo para cidades, lugares que eu jamais iria por outra razão senão aquele trabalho. E isso acabou me chamando a atenção, né? Eu falei, nossa, é um país que tem curiosidades, características, culturas que a gente meio que não conhece, né? Eu falei, queria trabalhar isso, mas eu queria evitar um livro muito descritivo, tentar evitar o exotismo, sabe? Eu falei, como é que eu faço isso, né? Eu falei, bom, quero trazer esse país para os contos, mas quero trazer isso pelos personagens e buscar justamente esse deslocamento deles. Inapropriado talvez seja uma palavra forte, mas do quão inapropriado eles se sentem nesse país que é deles, assim, dessa coisa em que é um deslocamento tal que não é só uma questão de rotina, né? É uma questão de perspectiva de mundo, assim, de vida. Eles estarem nessas cidades, nessas situações, travando contato com essas pessoas que eles não têm hábito, costume de travar contato, de conversar, essas culturas diferentes, enfim, os dilemas, os dramas, né, desse país que a gente realmente não sabe, ou se tem notícia, como uma notícia qualquer, uma imagem, uma notícia jornalística qualquer, e trazer esse desconforto deles para a vida deles, para o íntimo deles, era a intenção desses contos do Equatoriais. E há um aspecto também muito interessante nos contos, que as relações, elas nunca se concluem em si. Quer dizer, na verdade, você está mais preocupado numa coisa que era muito afeita ao conto tradicional, que é o retrato do momento. Uhum. Né? Quer dizer, é o flash, é aquele momento e tal, o que se dá na relação daquelas duas pessoas naquele determinado momento, mas como a paisagem interfere nesse instante, né? Quer dizer, é interessante isso. Tem até o conto na relação entre pai e filho, que o cara chega ao final vendo a infinitude da Lagoa dos Patos como uma metáfora da infinitude da própria relação deles, né? Quer dizer, também como é que foi trabalhar esses
esses aspectos? É interessante porque alguns contos vieram da cidade, dessa movimentação, e outros contos vieram da movimentação interna dos personagens. Esse, por exemplo, vem muito dessa relação entre pai e filho, e aí foi um movimento de procurar essa imagem. E que lugar dessa imagem, em que lugar do país eu encontraria essa imagem? Então, por isso ele chama estuário, né? É um estuário, a Lagoa dos Patos. Eu falei, bom, tá aqui essa imagem, eu vou colocar essa história ali. Busquei trabalhar essa dimensão do conto, de ser um retrato, né? De ser um retrato de uma situação, mas eu também não queria que se esgotasse ali. Que eu também não queria... Esse eu acho que é um livro que trabalha muito com uma questão de consequência, né? Uma consequência dos atos individuais dos personagens, uma consequência dos atos sociais desses personagens, que acaba virando uma consequência histórica, né? Da gente enquanto país. Então eu queria que o conto, embora os contos tenham um enredo em si, fechado em si, que se encerra no conto, eu queria que essas histórias continuassem. E por isso o livro tem um pouco essa estrutura, um pé no romance, né? De que personagens reaparecem, situações são recuperadas. Que eu queria também estender um pouco isso e jogar com essa situação desse personagem que ele está tomando uma decisão aqui, ele está falando uma coisa ali, e isso se repercute num outro conto, numa outra circunstância. Enfim, o conto também os contos vão se interferindo, essas paisagens interferem muito nas relações, mas as relações também vão interferir nas paisagens na medida em que elas reverberam pelo livro. E há um aspecto que me chamou também muita atenção, a Isabela. A Isabela é um personagem curioso porque ela não é um personagem, elas são várias personagens que aparecem em vários contos e em cada um ela tem uma personalidade, ela tem uma nova visão. Quer dizer, como é que é essa figura permeando ali os contos? Então, essa figura eu devo... Aliás, são três, né? São três figuras que acho que elas são meio pilares no livro, para os contos de uma maneira geral. É a Cecília, a Isabela e a Mônica, né? Essa ideia eu tomei emprestado muito do Osman Lins, do Avalovara, que também tem três mulheres que articula todo o enredo. E eu adoro o Osman Lins, ele para mim, o Avalovara é um dos maiores livros nacionais. E eu quis trazer essas três personagens também, as minhas três personagens, para esses contos e jogar também justamente com essa ideia de que, como são contos, são histórias estanques. Mas como eu estava querendo construir essa estrutura que pode ser lida também como um romance, uma história só, como é que eu trago essas personagens que são elas e também não são, né? E a Isabela realmente, porque ela tem a Mônica tem um caráter inicial, assim, uma coisa de um amor fundante, e a Cecília tem essa coisa da realidade, de um amor mais real. E a Isabela está nessa transição, eu acho que por isso ela tem essa função muito presente no livro e como ela é muito presente e é fundamental nessa transição, ela precisava ser muitas. E aí é legal porque eu acho interessante também deixar um pouco esse espaço de ambiguidade. Será que é a mesma? Será que não é? Não são nomes muito inusuais, né? Isabela é um nome comum até. Então, eu acho que ela, sobretudo, tem esse papel muito importante na movimentação do livro. Enquanto as outras duas têm uma coisa de início e fim, ela tem uma coisa de movimentar o livro todo. É uma personagem que eu gosto muito no livro e tem fim trágico, né? Ela tem uma história trágica ali e isso acaba influenciando muito ali no narrador ou nos narradores, né? Que também tem esse ponto de vista dos contos, que são em primeira pessoa, mas podem ou não ser a primeira, né? Então, achei interessante deixar em aberto mesmo, para cada um fazer uma leitura aí, se quer ler mais conto, quer ler mais o romance, enfim. Mas acho que a Isabela, ela movimenta o livro. O livro também, ele tem um aspecto muito... científico não seria bem a palavra, mas é a busca de um certo conhecimento técnico em cada um dos contos. E isso vai dos temas mais diversos, desde a questão indianista, com o surgimento do Hans Fortmann, né, do Hans Fortmann. Esse próprio conto que a gente falou sobre pai e filho, que fala de um conflito de gerações, mas ele fala, sobretudo, de um aspecto, de um ponto da cultura brasileira, que foi o rock dos anos 70, 80, por aí, quando ele revive como uma forma de resistência. E todos esses aspectos científicos do livro, eles me parecem que sempre são pontos de resistências. A cultura do vinho, ela precisa resistir, ela precisa ser reinventada.
a questão indígena precisa ser reinventada. Quer dizer, há sempre esse aspecto da resistência nesses mecanismos, digamos, científicos. Esses aspectos históricos, científicos, eu tentei trazer porque me interessava para os contos, me interessa enquanto leitor, enquanto pesquisador. Eu achei que interessava para os contos na medida em que eu os uso em contos específicos, e eu acho que, para mim, eles têm um pouco de efeito de real, sabe? O efeito do real, aquele do Barthes, de trazer essa realidade para a ficção. É um ponto de realidade para dar verossimilhança àquela ficção. E eu acho que a realidade tem essa coisa da resistência, ela existe, afinal de contas. E trazer isso para os contos era muito trazer também essa história do país, né? O estuário tem essa questão dessas bandas psicodélicas do rock brasileiro, a questão dos vinhos, acho que é sobre a causa das plantas, né? Que tem essa cultura de vitivinicultura no Nordeste, né? Enfim, são coisas que, mais uma vez, né? São coisas que acontecem no país que, se você não se interessa por aquele assunto especificamente, se você não pesquisa, talvez isso não apareça e talvez seja novidade, né? Então, talvez seja a realidade de um país resistir enquanto país e nessa multiplicidade, nessa grandiosidade, nessa coisa que é o Brasil, né? Nesse país continental. Então, assim, são efeitos de real do país também nesse livro. E ficcionalmente tem esse efeito de real para a ficção, que é trazer esses personagens pro país em que eles estão ali percorrendo, né? Porque o livro, como você disse, ele anda por diversas cidades do país. A minha ideia era contemplar o máximo possível numa certa trajetória, né? Eu falei, bom, como é que eu trago isso, como é que eu trago esse país para dentro do livro sem ficar numa descrição enfadonha disso, né? Numa descrição etnográfica quase, ou cinematográfica. Falei, não, eu queria trazer isso de uma outra forma. Aí eu tentei trazer por esses elementos de resistência, como você bem colocou. E há um sentimento de fuga dos personagens. Os personagens, eles estão sempre em fuga, eles estão sempre, de certa forma... Tem até uma passagem de um dos contos que é interessante, que o personagem, ele vem numa certa angústia tal, uma certa ânsia de se livrar de tudo, que ele passa por Brasília, mas ele passa. ele não quer ficar, porque ele não tem o sentimento, digamos assim, da civilização. O que ele quer é a interiorização, o que ele quer é exatamente esse sentido de fuga, de buscar a coisa mais profunda. Também houve esse sentido metafórico no livro, né? Sim. Em vários momentos. Sim. O livro funciona, ele é uma grande jornada, né? Nessa estrutura mais ampla dos contos se amarrando enquanto quase capítulos de um livro, né? Ele é uma jornada que não tem fim. Acho que por isso o primeiro conto, ele trabalha muito essa questão que é um conto de partida, né? É um conto na verdade, é um conto de retorno do personagem voltando para a cidade natal dele e vendo que ali também não tem exatamente aquilo que ele estava procurando. E isso permite esse movimento de passagem. Eu acho que o livro pesa no bom sentido nessa quase como se fosse uma fuga mesmo, essa passagem da coisa que não permanece. E por isso também eu quis trabalhar muito a questão da consequência dos atos, a consequência das palavras, porque esses personagens estão sempre fugindo, mas tem consequências que eles estão fazendo. Então, essa estrutura de romance é muito por isso. Por mais que você fuja, essa coisa vai continuar te perseguindo, está com você, né? E eu acho que o movimento dos contos, talvez eles fiquem um pouco angustiantes por isso, assim. Esses personagens vão o mais longe possível, na situação mais distinta do que eles estão habituados possível, e essa angústia continua ali, né? Porque é o que eles carregam, né? É o que faz deles estarem naquela viagem para começo de conversa. Então, assim, na paisagem íntima dos personagens, acho que tinha um pouco desse deslocamento de você estar numa procura por algo que você não sabe ao certo o que de você estar num lugar que você não sabe exatamente por que você está ali, mas você está ali naquela situação, lidando com aquela situação, com aquela paisagem, com aquelas pessoas. Então, eu acho que a paisagem íntima dos personagens trazem muito dessa busca incerta. Nem eles sabem ao certo o que é esse movimento, mas tem um movimento. E é por isso que o livro tem essa coisa meio de estrada mesmo, de movimentação pelo país. Agora, curiosamente, a gente está falando muito de movimento, né, de deslocamento, dessa coisa toda, mas o livro, ele, que aparentemente pediria uma linguagem mais ágil, mais on the rock, né, na estrada do Kerouac, aquela...
ela tem uma linguagem meio lírica, uma linguagem mais de uma certa sentimentalidade, que é uma coisa interessante. Eu tenho percebido isso nos novos romances, nos novos contos, livros de contos que têm surgido, uma certa necessidade de uma certa volta, não uma volta ao lirismo, mas uma volta ao cuidado maior com a linguagem. Quer dizer, você teve esse cuidado, me pareceu, né? É isso mesmo? Sim. Meus textos já pendem muito para essa coisa mais lírica, né? Essa coisa de um trabalho de linguagem, de som, enfim, de um texto que é mais sensorial, por assim dizer, né? Às vezes compensa mais você sentir um texto do que tentar entender aquele texto. Eu acho que tem a ver com o livro, no sentido de que eles estão nessa busca incertas, sem saber exatamente o que eles estão, e essa coisa fica contemplativa. Eu acho que a viagem, ela é contemplativa, né? O Queiroz, como você falou, tinha essa coisa meio insana, dessa linguagem muito acelerada. E esses personagens eu queria que fosse uma coisa mais calma, nesse sentido de ser contemplativo, de ser devagar, de você observar essa coisa da viagem de carro, de ficar olhando pela janela, a viagem de trem, olhar pela janela, a coisa do barco também, que tem um certo ritmo ali que não dá para acelerar muito além daquilo que vai, né? O tipo das viagens e os lugares em que essas viagens ocorrem, eu acho que elas demandam também essa observação um pouco mais lenta. E eu acho que, de uma maneira geral, acho que a gente está procurando talvez essa linguagem que se diferencia do nosso mundo hoje, né? Dessa comunicação extremamente rápida, com essa linguagem extremamente dinâmica virtual, né? Em que a gente abrevia palavras, abrevia frases, abrevia tudo, e a gente está completamente imerso nisso, né? A nossa comunicação assim é hoje, né? Se comunica por mensagem, escrevendo ali. E, de repente, a literatura pode ser A literatura é essa luta, né? Eu vejo a literatura como esse convite, hoje, para você sair um pouco desse mundo totalmente conectado, totalmente imediatista. Uma coisa que você tem que desligar o celular um pouco, deixar de canto um pouquinho para ler. Eu gosto porque o livro é uma coisa que você tem que parar e fazer só aquilo, né? Pelo menos eu, quando estou lendo um livro, não posso fazer mais nada. Eu já vejo pessoas andando na esteira e lendo. Eu falo, é um absurdo, você não está nem andando direito, nem lendo direito. Vai cair, né, cara? Então eu vejo a literatura ainda mais hoje nessa loucura que a gente vive como um convite, mais do que tudo. Talvez um ponto de resistência, como você diz, um ponto de resistência em relação a isso, que não dá para sair mais disso, esse é o mundo. Mas a gente pode de vez em quando ter um tempinho, respirar um pouco, ver uma coisa um pouco mais devagar. E eu queria aproveitar que eu já uso um pouco dessa linguagem e me aprofundar nisso e frear mais ainda no ritmo, para ver, vamos ler com calma, vamos de repente ver se é legal essa frase mais longa, essa imagem um pouco menos acelerada, a gente já está muito acelerado, sabe? Então acho que o livro, a intenção é um pouco por aí. E nesse aspecto, uma coisa que me chama muito a curiosidade é que acabou se formando uma literatura, digamos assim, voltada às causas, né? Sempre tem que ter uma causa, assim. Do meu ponto de vista muito particular, eu acho que a causa da literatura é a literatura. Quer dizer, ela se resolve em si mesma, né? Aliás, isso eu aprendi com um dos grandes mestres que você citou, que é o Osman Lins, né? O livro dele, Guerra Sem Testemunha, que ele debate essa questão da literatura, é essencial nisso, né? As cartas que ele troca com Hermílio Borba Filho é uma coisa de louco, né? Sobre essa certa até obsessão dele, né? Na busca da literatura como literatura, fazer literário. Até uma história dele que é interessante, que quando ele aposentou do Banco do Brasil, pediram a ele os livros dele para fazer uma exposição de escritores funcionários do Banco do Brasil. Aí ele manda uma carta dizendo que não pode participar porque ele era escritor, não por ser do Banco do Brasil, mas apesar de ser do Banco do Brasil, ele era tinhoso também. Então, quer dizer, você sente isso um pouco na sua geração, essa necessidade de uma volta da literatura como causa em si mesma? Sim, é interessante o Osman, né? Porque o Avalovara que eu citei há pouco, ele fala muito sobre a ditadura militar, né? Tá ali. É engraçado porque ele traz para dentro da literatura mesmo. O livro não está em função daquilo, aquilo está em função do livro, né? Do enredo. Eu acho que eu sinto bastante falta desse movimento.
Porque às vezes só falar ali, parece que tem uma espécie de checklist hoje, né? De temas e coisas que precisam ser ditas de uma tal forma também. E tem isso, a forma também limita muito, né? Nessa tendência. E eu acho que falta um pouco justamente trazer para a literatura esses temas. É claro que são temas relevantes, é claro que são temas que precisam de espaço, conquistar esse espaço e precisam de muito mais espaço. E a gente está vendo efeitos muito positivos disso, falando de indígenas que aparecem no Equatoriais. A literatura indígena hoje, o Ailton agora na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, são movimentos necessários para a sociedade. Eu só acho que também a gente está falando de literatura, como é que essas coisas todas, essas necessidades todas, ficam em função da literatura também. Porque senão vira panfleto, né? E o panfleto tem a sua importância. Acho que a dificuldade no nosso debate hoje talvez seja esse. Assim, ao dizer isso, eu não estou não dando a importância necessária a isso. Só estou falando que tem a literatura também, assim como o Osman pôs e você falou agora. É um debate difícil, porque também é um debate muito aguerrido, né? As pessoas são muito inflamadas na defesa desse ponto, e eu acho desses pontos, e eu acho que tem que ser uma defesa intransigente mesmo. Mas calma, a gente está falando de literatura também. Eu acho que tem espaços, e não que a literatura esteja também ali em cima, intocável, de forma nenhuma, mas é uma matéria importante, e eu acho que é uma matéria que dá conta de trazer literariamente esses temas. E às vezes eu tenho a sensação que hoje tem essa inversão, né, de que a literatura é meio que uma escada para os temas. Não, a literatura é o próprio tema, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira literária. Eu sinto muita falta das pessoas lerem os livros hoje, né? Tem isso, já sai ali o livro com essa causa, está falando disso, disso, daquilo. Bom, mas o livro é bom, literariamente ele cumpre com esse papel, meio que não interessa, né? Não, ele trata sobre isso e já tá bom aí. Eu falo, não, mas aí a gente está empobrecendo muito o debate, né? Então, eu acho que tentei fazer isso com Equatoriais, que fosse matéria literária, essas questões. O próprio Osman Lins nos dá uma lição muito interessante. Quando ele faz o mestrado dele em literatura, o tema de estudo dele é o Lima Barreto, né? Que foi quem mais brigou pelo espaço em defesa das pessoas menos favorecidas, né? Foi quem mais brigou nesse país até hoje. Sim. e brigou de uma maneira literariamente muito perfeita. O Clara dos Anjos até hoje é um romance moderníssimo, né? Apesar dos modernistas de 22 negarem isso. Diga-se de passagem. Agora, é interessante porque o que a gente tem assistido hoje na literatura, depois desse boom, né, de causas que se deu aí nos últimos 15, 20 anos da literatura, a gente tem uma retomada paulatina da literatura como causa também, né? Quer dizer, eu tenho sentido muito isso mesmo nas pessoas que se posicionavam como um certo ativismo, né? A literatura como ativismo. Você pega hoje a Eliane Alves Cruz, ela tem uma literatura consistente, que vai além da causa em que ela se propõe a trabalhar, né? E mesmo os romances históricos que acabam voltando como uma coisa mais consistente de análise de determinados movimentos históricos. Você também tem sentido isso do que você tem lido da nova literatura? Tenho sim. E é uma coisa que me deixa muito feliz, aliás, porque a literatura e os escritores voltam a ter esse papel de leitores da sociedade também, né? De pessoas que têm uma opinião sobre aquilo, sobre a sociedade, sobre as situações que a gente vive, e são opiniões e são vozes importantes. Eu acho que antes desse boom que você citou, a literatura estava muito em descrédito, né? Os escritores estavam em descrédito, até porque perderam essa função, né? Apareceram outras figuras, os jornalistas, por exemplo, enfim, as redes sociais que também apareceram, esses comentadores do cotidiano, né? Opinadores tomaram o lugar que eram dos escritores, né? E hoje, quando você tem esse movimento que já faz justamente essa relação entre a causa e a literatura dessa forma muito virtuosa,
coloca a literatura de novo num lugar importante da sociedade, né? Dos escritores e escritoras serem comentadores, analistas e propositores mesmo dessa sociedade que a gente está vivendo. Isso eu acho legal. É extremamente relevante e ao mesmo tempo contraditório, né? Porque a gente estava falando de literatura como uma tentativa de sair um pouco do mundo e de repente a literatura volta a ter, ou está voltando a ter, e quero acreditar que vai ter mais ainda, esse espaço de ter relevância no debate nacional, né? De ter relevância no debate social. Espero que sim, que não seja só esse momento contemplativo contra as redes sociais, mas que livros sejam debatidos, né? Você deu ótimos exemplos de livros que merecem esse debate, que trazem o debate, que trazem o debate literariamente e causam essa discussão. Tomara que continue assim. E os novos projetos, Maurício? Quer dizer, a gente nunca para de estar escrevendo, né? Novos projetos. Eu estou trabalhando num romance agora, ainda está numa fase inicial. Eu acho que ele decorre muito do trabalho que eu fiz no Equatoriais, de trazer esse país, de trazer esses elementos científicos, históricos e tal, e como é que isso funciona numa história maior. O Equatoriais é quase um exercício de romance, né? E eu falei, não, deixa eu tentar fazer agora um romance. Então vai dialogar um pouco com Equatoriais, eu acredito. E contos, né? Eu adoro contos, eu adoro escrever contos. Então contos é sempre algo que eu estou sempre escrevendo. O romance é uma coisa que eu tenho que parar e falar, não, agora eu vou escrever um romance, estruture, senta e fico aquele tempão todo. Os contos são coisas que eu vou fazendo. O rapaz que compunha as polcas do conto do Machado de Assis, eu me sinto um pouco assim, eu queria escrever uma sinfonia, mas só sair as polcas, né? Então, enquanto eu estou tentando ali escrever a sinfonia, eu vou fazendo esses contos. Os contos, eles vão propondo o tema, né? Os contos, pelo menos para mim, na medida que eu escrevo os contos, é que eles vai me propondo um livro. O Equatoriais foi muito isso. Eu escrevi um conto, 2, 3, eu falei, tá, tem um tema aqui, que era justamente as viagens, o deslocamento, como é que fazia, como seria esse país nos contos. Aí eu fui escrevendo a partir desse tema que os contos se apresentaram. Então, estou escrevendo coisas que vão no sentido contrário do Equatoriais. Os contos que eu tenho trabalhado agora, eles vão muito em contos fechados numa casa. Acho que aí a pandemia apareceu para mim agora, um pouco como é que faz para escrever essas histórias de pessoas que estão confinadas em casa. Enfim, eu estou trabalhando contos também nesse sentido. Vamos ver se no futuro sai um novo livro de contos. E é sempre aquela coisa, né? O karma do seu conterrâneo, Carlos Gomes, que escreve a ópera e tal, que era o grande sonho dele fazer a ópera. Mas o que fazia sucesso mesmo eram as cançonietas que ele escrevia. Vai ver, é assim mesmo, né? Cada qual com sua sina. Exatamente. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa ótima. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Obrigadão.